governo federal revogou o decreto que autoriza o estudo técnico para a concessão de hidrovias do rio Tapajós, lá no Amazonas. A medida transferia para a iniciativa privada a responsabilidade pela manutenção da navegabilidade do curso d'água. Essa revogação acontece depois da pressão de grupos indígenas que, no fim da semana passada, chegaram a invadir o terminal privado da empresa Cargill. A Associação de Terminais Portuários, ATP, repudiou os chamados atos graves de violência ao escritório da empresa e, segundo a associação, a manifestação deve ocorrer dentro dos limites democráticos, legais e pacíficos. Vamos então conversar com Murilo Barbosa, que é presidente da ATP. Murilo, seja bem-vindo à nossa programação. Boa tarde para você. Muito obrigado. Um prazer estar com vocês aqui para prestar alguns esclarecimentos sobre o tema. O prazer é nosso, Murilo. Olha só, o governo alegou aqui uma escuta ativa aos indígenas, mas assim, é de se considerar, Murilo, que o recuo foi para evitar justamente um desgaste com a base do PSOL. O setor portuário, portanto, se sente preterido por questões político-partidárias, Murilo? A gente entende que houve um retrocesso nisso. Há 2 anos atrás, nós comemorávamos lá, numa cerimônia no Ministério de Portos e Aeroportos, a criação da Secretaria Nacional de Hidrovia e Navegação, que prometia dar um novo impulso à utilização de hidrovias para escoamento de safra, para encaminhamento de produtos necessários, principalmente para a região amazônica, porque lá o uso dos rios na Amazônia é extremamente importante, eu diria até que é essencial para a comercialização de todos os bens, né? Então, nós estamos vendo neste movimento do Ministério de Portos e Aeroportos um avanço muito grande para a utilização das nossas hidrovias, como o mundo inteiro faz, né? Mas, infelizmente, agora eu acho que vamos viver um retrocesso muito grande, porque até a gente retomar novamente essas iniciativas vai ser mais difícil. Tudo bem, Murilo, ainda falando sobre essa desvantagem em relação ao setor e o governo, a ATP diz que direcionar todos esses atos a uma empresa privada é improdutivo porque essa pauta é justamente de competência do governo federal. E aí você acredita que o setor privado está sendo usado justamente como uma espécie de escudo, uma espécie de refém para tentar forçar talvez um diálogo com o Planalto, Murilo? Não há dúvida nenhuma, né? O terminal da Cargill lá em Santarém, ele movimentou no ano passado 9 milhões de toneladas de grãos, entre milho e soja, né? Um valor expressivo, uma necessidade muito grande para o Brasil. E o Brasil, como exportador de commodities, isso é significativo, esses 9 milhões de lá. Esse terminal já estava paralisado em função do bloqueio, mas a invasão foi pior porque ela trouxe, inclusive, depredação para os bens lá dessa unidade. A gente não pode esquecer que tudo isso aconteceu dentro da Companhia Docas do Pará, que é um bem da União, né? Então, tudo isso está acontecendo. O terminal é privado, mas ele é um arrendamento da União, né? Aquilo ali são áreas todas da União. Então, é inadmissível a permissividade de deixar que isso acontecesse. Nós éramos contra o bloqueio já estava prejudicando muito a operação do terminal, mas a invasão com depredação foi um ato absolutamente inadmissível. E, obviamente, o governo ceder a essa pressão, eu acho que pode criar até um precedente para novos atos dessa natureza, né? É importante, Murilo, falar, claro, sobre o que esse projeto traria como fruto aqui para o Brasil, para o escoamento. Quais são os problemas, os principais gargalos aí mais urgentes que as hidrovias do Tapajós e Telespires, especificamente, iriam resolver para o escoamento da safra, Murilo? O Tapajós hoje ele para ali na Cachoeira de São Luís, né? Porque, infelizmente, não conseguimos, há muitos anos atrás, que a hidrovia fosse alcançada também pelo Telespires, porque aí nós iríamos pegar a produção lá em Sorriso, lá em Lucas do Rio Verde, quer dizer, seria uma logística muito mais barata. Mas não conseguimos isso naquela época, então nós estamos trabalhando de uma movimentação de Miritituba para lá para baixo. São poucos 300 quilômetros
que se faz nisso. O que acontece nesses rios, não só no Tapajós, mas no Madeira também, é que durante a seca, então, quando a seca, inclusive, é muito severa, alguns poucos pontos, eu diria que no Tapajós nós temos 7 pontos, que quando a seca cai muito, eles precisariam ser dragados para que a navegabilidade continuasse durante o ano inteiro. Há 2 anos atrás, em função daquela seca muito severa que tivemos, a navegação chegou a paralisada por cerca de 1 mês lá. Então, é como se nós tivéssemos uma estrada de rodagem e nós tivéssemos 6 locais com buracos e que nós precisávamos recapear aquilo ali, tapar os buracos para permitir um fluido normal dos carros e dos caminhões. Na hidrovia acontece exatamente a mesma coisa. Em alguns pontos, nós temos alguns altos fundos, novamente bancos de areia, que você precisa tirá-los de lá para que, durante a seca, você não tenha problema de navegabilidade. É isso, basicamente, o que se pretende com a dragagem e a concessão que virá, e eu espero que o processo não seja interrompido, vai permitir que a gente tenha continuidade nessas ações de manutenção da navegabilidade de uma hidrovia. E os estudos para essa concessão, os estudos que foram barrados aqui, pelo menos temporariamente, claro, geram custos para as empresas que estavam envolvidas, também um custo direto para o Estado, um custo financeiro. Alguém vai ser ressarcido por esse tempo perdido e também os recursos investidos, claro, Murilo? Isso é uma boa pergunta, né? A concessão no Tapajós, ela ainda não tinha sido avançado tanto quanto tinha avançado no Madeira e como está avançado no Paraguai e Paraná, né? Mas, obviamente, ali havia expectativa de logo a gente conseguir esse avanço dentro da hidrovia do Tapajós. O que é ruim? É muito mais a questão da previsibilidade, né? Nós precisamos dessas hidrovias para escoamento da produção que está sendo feita no Mato Grosso. Nós precisamos da Ferrogrão, que também está em discussão. Nós precisamos da hidrovia do Tapajós pronta, do Madeira pronta. Eu diria até do Rio Amazonas, em alguns pontos nós precisamos de dragagem lá para que os navios de longo curso também tenham condições de navegabilidade o ano inteiro, tirando disso. Se você cria uma insegurança jurídica em relação a isso, obviamente que interessados nessa concessão começam a procurar outros caminhos, né? Nós estamos indo num caminho muito positivo de segurança jurídica, de previsibilidade e tudo mais. Com esse fato que aconteceu agora, eu acho que nós tivemos um retrocesso muito grande, né? Vamos torcer para que as coisas logo sejam resolvidas e que a gente possa retomar o caminho das hidrovias, que é absolutamente necessário para o escoamento das commodities no Brasil. Sim, exatamente. Sobre esse ocorrido que o senhor menciona, o ataque feito por etnias indígenas às bases, eu queria entender como que as empresas dos terminais privados têm trabalhado justamente essa questão da sustentabilidade e o diálogo com as comunidades indígenas, independentemente das ações do governo, aqui justamente para evitar um problema dessa magnitude. Murilo. Olha, no processo de licenciamento de um terminal, processo de outorga de um terminal, as condicionantes que são impostas, tanto pela área ambiental como a área do patrimônio da União, são muito pesadas. Existem compromissos grandes, requisitos a serem cumpridos, mitigações a serem feitas, no intuito de ter o menor impacto ambiental naquilo lá. Tanto é que quando você pega aí um estudo de relação porto-cidade, quando está envolvendo um terminal privado, você vai ver que a comunidade é extremamente amistosa em relação ao terminal privado, porque ela sabe que aquele terminal trouxe ganhos efetivos àquela comunidade que está ali. Isso tem acontecido em todos os lugares. Nós temos grandes exemplos disso, principalmente no sudeste do país, com grandes avanços nessa relação e benefícios muito grandes para os municípios onde os terminais se instalam. Eu tenho certeza que também a concessão... Miritituba ganhou muito com a instalação lá das estações de transbordo de carga, que estão fazendo hoje a movimentação do transbordo do caminhão para as barcaças, né? Então, quando vem... E isso em concessão, isso ainda nós trabalhando de uma maneira normal. O projeto de concessão traz uma matriz de responsabilidade para o concessionário que envolve
ouvir a comunidade, que envolve questões de monitoramento ambiental o tempo inteiro, questões de segurança pública, sem falar das questões de navegabilidade, que talvez seja o cerne da questão, né? Então, a concessão é extremamente positiva. O que talvez esteja faltando é, obviamente, um trabalho de comunicação para mostrar a essas comunidades, comunidades indígenas, comunidades locais, ribeirinhas, os benefícios que a concessão vai trazer para todas essas comunidades. Todos esses que usam o rio, eles vão continuar usando o rio não vai ser de maneira nenhuma desvirtuado o que eles fazem hoje lá, vai continuar tudo da mesma maneira e, obviamente, com ganho nesses aspectos todos que eu acabei de mencionar. Claro, vamos continuar acompanhando todo o desdobramento desse caso ao longo do ano. Nós conversamos agora com Murilo Barbosa, presidente da ATP. Murilo, seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado. Disponha sempre da ATP para esclarecimentos. Muito obrigado. Até a próxima.